Vamos nós então, amigos queridos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. E vamos estudar um pouquinho, como sempre refletir um pouco, Hoje o Leonardo Viseu é que vai nos trazer o estudo, E vamos ver se a gente consegue ter ouvidos de ouvir na noite de hoje, as reflexões para nos tornarmos pessoas melhores. Amigos, como sempre, vamos ler uma página aberta ao acaso, Escolhi aqui o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A página deu Por um Pouco. É a página de número 42. Inês, você que gosta de anotar o número da página, número 42 ali, Inês. Por um pouco. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, em Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na Terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos no seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para muito de felicidade ou de sofrimento. Vamos então, amigos, orar. Senhor Jesus, aqui chegamos, trazendo nossas aflições, angústias, como sempre, inerentes às nossas imperfeições, presos no período de tempo do por um pouco. Ajuda-nos, portanto, querido amigo, aqui na noite de hoje, quem sabe, possamos nos libertar desta temporariedade da vida, a fim de podermos nos fixar um pouco mais nos teus ensinamentos, nas tuas lições, nas tuas reflexões, para gozarmos do muito da vida eterna. Por isso te rogamos, dá-nos ouvidos de ouvir, por isso te rogamos pelo nosso querido amigo Leonardo, que possa ser intérprete da tua palavra, a fim de podermos apreender as tuas lições mais uma vez. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja. Leonardo?
Por favor. Muito boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. O tema dessa noite talvez seja uma das maiores certezas e uma das maiores dúvidas da humanidade. Certeza para quem tem fé e acredita nele, dúvida para quem não tem fé, não acredita nele, mas também não pode provar que ele não existe. A gente vai falar sobre Deus, a gente vai falar sobre os aspectos filosóficos e vai falar sobre os aspectos teológicos que envolvem o conceito de Deus. Tudo que vai ser dito aqui está na Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, Gênesis, Evangelho segundo o Espiritismo, nas respectivas indicações, dentro da literatura espírita, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz, Ação e Reação, dentro de um dos maiores filósofos espíritas que nós temos, Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, depois da morte. Dentro da literatura teológica, as Sumas Teológicas de São Tomás de Aquino, Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Dentro da literatura teológica, científica e jurídica, Leonardo Arantes Marques, História das Religiões e a Dialética do Sagrado, além desses outros autores aqui. Começando algumas definições básicas. O que é sagrado? Que o objeto de estudo da teologia são as relações criadas do homem com aquilo que ele considera sagrado. Sagrado é tudo aquilo que é dedicado à divindade. Toda vez que você dedica um tempo, toda vez que você dedica parte da sua vida à divindade, você está se consagrando a Deus. É certo? A divindade é o quê? É todo ente ou ser divino que está num plano superior. Deus, conceitos sobre Deus. Deus pode ser tido como ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. É causa necessária e fim último de tudo que existe. É divindade superior aos homens e aos gênios, a qual se atribui influência nos destinos do universo. É a divindade superior aos homens e aos gênios, a qual se atribui influência nos destinos. O que é credo? Credo é toda a convicção interna que nós temos a respeito de determinada fé, a respeito daquilo que a gente considera sagrado. O que vem a ser o culto? Culto é quando a gente externa, por meio de práticas, tá certo? O nosso credo, a nossa fé. Como é que nós, espíritas, externamos a nossa fé? A gente estuda. A gente compartilha o conhecimento. Além disso, a gente externa a nossa fé através de obras caritativas. A divindade sobre aspectos teológicos. Estudando um pouquinho de antropologia, não há registro de povo na humanidade que não tenha fé ou crença em algo superior. Todos os povos estudados têm fé e crença em algo que lhes é acima, que lhes precede. A teologia universal estuda exatamente todos esses aspectos de manifestação das relações que o homem teve ao longo da história com aquilo que lhe é sagrado. As primeiras formas religiosas a gente chama de anímicas, que são religiões que cultuam diversos aspectos da vida humana e diversos aspectos da natureza. Eles se baseiam em quê? Consultas, pedidos e oferendas. Que era uma prática bastante comum e é uma prática bastante comum até hoje. Exemplo que nós temos dessas religiões são as religiões antigas, nórdica, helênica, da cananeia, egípcia, as religiões africanas, Nagô, Bantu, dentre outras, e as ramificações que tiveram na América quando os povos africanos migraram para aqui. Tá certo? O candomblé na América do Sul, voodoo na América Central, santeria na América do Norte e aqui, a única religião tipicamente brasileira, qual seja Umbanda, que é uma religião sincrética, que é uma dissidência do movimento espírita, que mistura aspectos de espiritismo, catolicismo, xamanismo e candomblé. Tá certo?
Para essas religiões, você não tem uma única divindade. A divindade ela é apresentada em aspecto politeísta, tanto em caráter zoomórfico, como o era nas religiões egípcias, da Canané e xamanistas, ou antropomórfico, como se apresentava nas religiões nórdicas, africanas, helênicas, dentre outras. Aqui nós temos fotos com a representação do panteão dos deuses helênicos, panteão dos orixás africanos, o xamanismo e o panteão egípcio. Tá certo? Bom, para aquelas religiões que nós classificamos como abrâmicas, que são aquelas que vêm de entendeu, Abraão, a divindade ela já se apresenta de forma diferente. Tá certo? Essas religiões elas são baseadas em dogmas e isenção de entender pecados. A salvação para elas é um ato de conversão e um ato de arrependimento. Basta que você se arrependa dos seus pecados, que você se converta para aquela fé, que você vai ser salvo. Tanto que elas se baseiam na máxima, fora da fé não há salvação. Mas qual fé? A minha. E se não for a minha, da nação. Tá certo? Aqui sim, apresenta-se um caráter monoteísta e antropomórfico, tá certo? São religiões basicamente meso-orientais, como o judaísmo, e as suas dissidências, que vieram o cristianismo, que se teve o catolicismo e teve várias outras dissidências, o protestantismo, tem o cristianismo ortodoxo copta, ortodoxo egípcio, ortodoxo russo e ortodoxo grego. O cristianismo romano, tá certo, não é a única forma de manifestação de culto ao Cristo. Além disso, nós tivemos o protestantismo e o islamismo. Tá certo? Aqui é a cruz cristã, a meia-lua islâmica e a estrela de Davi. E aqui seria uma representação de como essas religiões veem Deus. Deus seria aquele senhor sábio, de barbas longas, e o triângulo, que representa a sabedoria, e a base, representa o equilíbrio. Tá certo? Gravem bem essa imagem, por favor. No Antigo Testamento, houve uma situação interessantíssima, porque o povo hebreu, antes do Êxodo, ele era um povo politeísta. Ele adorava diversas divindades, mormente do panteão da Cananéia. Moisés elegeu o Deus do amor, Javé, que significa, entendeu, hebreu, eu sou aquilo que sou, porque o culto a ele não pedia sacrifícios humanos, não pedia nenhuma ritualística que ele considerava bárbara e herética. Aí ele fez uma grande guerra no panteão dos deuses da, entendeu, Cananéia, e Javé foi o único Deus sobrevivente e ficou onipotente, onipresente, onisciente, e absorveu todas as características das demais divindades. Ele veio como a primeira revelação de Deus, como o Espírito da Verdade nos ensina, trazer a lei de respeito. Significava o quê? Justiça. Isso quer dizer o quê? Eu tenho direito à reparação à falta que me foi cometida, na mesma proporção da falta que foi feita. De maneira a limitar as relações entre, entendeu, as pessoas e a iniciar o respeito entre elas. Para isso, o que ele fez? Ele pegou um povo extremamente habituado a vícios morais religiosos. Ele impôs uma doutrina rigorosa, onde Deus representava o fogo que, ao mesmo tempo que destrói e consome, purifica. Essa é a figura do Deus do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente teve a segunda revelação, 2000 anos depois. Se Moisés disse que Deus era o fogo que clamava por justiça, Jesus falou o quê? Que Deus é pai. Que tipo de pai? Que não dá pedra ao filho que pede pão, tampouco serpente ao filho que pede peixe. E veio ensinar que todos temos direito à reparação, mas temos que perdoar as faltas que nos são cometidas. A que medida? Perguntaram para ele, ele falou 70 vezes 7. Então é 490 vezes. Depois de você perdoar 490 vezes, você já se condicionou ao perdão. E, na verdade, só precisa perdoar quem se sente ofendido. Foi exatamente essa mudança
da leitura de Deus que o Cristo trouxe. E toda a cristandade se baseia em quê? Amor ao próximo e perdão às ofensas. Tudo aquilo que é a mensagem do Cristo, a gente pode resumir a isso. Moisés ensinou que Deus era onipotente, onisciente e onipresente. Não é? Cristo ensinou que Deus é o quê? Evangelho de João. Deus é amor. Deus é perdão. Temos que amar ao próximo? Temos. Temos que amar a Deus? Temos, mas temos que amar ao próximo também. O segundo mandamento é esse. E toda a cristandade basicamente se baseou nisso. E na Gênesis 23, que nós não vamos ler porque não vai entender ou dá tempo, é feita uma explicação muito boa do Espírito da Verdade sobre essa mudança de interpretação sobre a figura de Deus nas religiões abrâmicas, sobre a necessidade de você ter uma cultura monoteísta e você ter uma cultura baseada em respeito ao próximo, em amor e em perdão. Aí vem as religiões dármicas, que são religiões muito comuns nos povos orientais. Diferentemente das religiões abrâmicas e das religiões anímicas, essas religiões elas são, via de regra, reencarnacionistas. Então a salvação para elas não é um conceito muito comum, porque elas se baseiam em evolução, em conscientização, em você estar em paz com a sua consciência, que o Espírito da Verdade nos ensina é onde Deus escreve as leis. É alcançar o nirvana, segundo Siddhartha Gautama ensina. Você estar em paz com a sua consciência, você estar em paz com as leis de Deus, porque você as cumpre fielmente. E essas religiões aqui, elas não se baseiam em salvação, elas se baseiam em quê? Evolução. A gente entende que todas as faltas cometidas, elas têm que ser expiadas, elas têm que ser compensadas. Mas pela dor? Não, a dor é a exceção, é pelo amor, é pelo trabalho. É você dedicando um pouco do seu tempo para reparar o erro que você fez em vidas passadas. Ah, eu matei. Será que eu tenho que necessariamente morrer? Não, eu não tenho que ser necessariamente assassinado. Eu posso vir como médico, enfermeiro, salva-vidas. Eu posso vir exatamente com a missão de quê? Ajudar as pessoas. Eu posso vir com a missão de ensinar, de dar aula. Eu tenho um, entendeu, ofício. Eu vou trabalhar e vou ser útil para mim e para o meu próximo. Aí quando a gente fazia aquele trabalho de assistência ao interno penal em Niterói, pelo Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, domingo, a missa católica tinha uns 50 internos, o culto protestante 300. A palestra espírita, quando bombava, tinha 5. Quando tinha 7, era que estava lotada. Por quê? A gente não falava, não. Se converte, se entendeu? Arrepende que você está salvo. Ah, eu fiz errado. Fez, filho. Você vai ter que reparar teu erro. Aí você vê que em marketing para captar fiel, realmente não era muito bom, né? Mas enfim. Aqui a divindade ela tem um caráter quintessenciado. O que isso quer dizer? Deus não é um ser. Deus não é um objeto, Deus não é uma coisa. O que é Deus? Deus é tudo. Deus está no éter, Deus nos cerca. Deus é o fluido cósmico universal que permeia toda a criação. Daí o caráter de onisciência dele. Ele sabe tudo porque o nosso pensamento vibra e faz vibrar o fluido cósmico em toda a criação. E Deus, em sua perfeição, sabe exatamente o que passa na mente e no coração de cada um dos seus filhos. Deus está em tudo. Você lembra aquela passagem da Bíblia? Não há um fio de cabelo e uma folha seca que caia, que não seja da vontade de Deus. Aí Cristo ensina o caráter quintessenciado de Deus. É muito comum isso em todas as religiões orientais. E aqui nós temos os símbolos dela, a parreira do Espiritismo, Dr. Bezerra, o codificador Kardec. E aqui é uma criação minha, que eu fiz para um estudo junto a Unesco. É o que eu chamo, triqueto, onde você tem o tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, que é o que caracteriza o Espiritismo. E segundo o Espírito da Verdade, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fazendo uma interpretação sistemática com o Novo Testamento. Deus é amor. O amor é o quê?
a representação da inteligência suprema. Amar ao próximo, porque a gente não consegue ver a Deus, não é? O que nós temos mais próximo de Deus é a sua criação. Quem que Deus criou a sua imagem e semelhança? Nós. Por isso que Cristo fala, amar ao próximo como a ti mesmo, porque no nosso atual estágio evolutivo, a forma mais sublime de representar o amor a Deus é amando ao próximo, porque foi criado a sua imagem e semelhança. O que devemos entender por infinito? É o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Foi aquele puxão de orelha que Emmanuel deu em Chico, né? Será que você poderia usar umas palavras mais simples nos nossos textos psicografados? Chico, não é a minha linguagem que é difícil, é a linguagem de vocês que é muito pobre. O nosso vocabulário, no nosso atual estágio evolutivo, não tem palavras para conseguir representar e significar o que é Deus. Quando a gente dava essa aula na evangelização e na mocidade, eu sempre me socorria à matemática para tentar explicar o que é o mais próximo que nós podemos entender de infinito. É o que não tem começo nem fim. Se você começar a contar números positivos, vai ter fim? Números negativos, a gente vai chegar ao fim? É o mais próximo que a gente pode entender da criação e de Deus. Tá certo? Aí aqui uma frase de Einstein. Parece-me que a ideia de um Deus pessoal é um conceito antropológico que não posso levar a sério. Eu também sinto não ser capaz de imaginar alguma vontade ou meta fora da esfera humana. Meus pontos de vista estão perto as de Spinoza. A admiração pela beleza da crença e na simplicidade lógica da ordem é que a podemos compreender humildemente e apenas imperfeitamente. Eu acredito que nós temos que nos contentar com o nosso conhecimento e compreensão imperfeita e tratar valores e obrigações morais como um problema puramente humano, o mais importante de todos os problemas humanos. Einstein, ele não era ateu. Einstein, ele não tinha religião institucionalizada, mas ele acreditava na divindade como os filósofos Spinoza e Sócrates acreditavam, como esse ser quintessenciado que a todos cerca e a todos mostra a sua perfeição através da grandeza da sua obra. Assim que Sócrates entendia a Deus, assim que Platão entendia a Deus, não representações antropomórficas. Assim que Siracusa, Spinoza entendia a Deus, a perfeição que rege tudo que está ao nosso redor. Mas a divindade sobre aspectos filosóficos. Epícoro, que foi um grande filósofo grego, ele questionou o caráter monoteísta do Deus hebraico. Deus é todo bom para os judeus? É. É todo poderoso? É. É todo sábio? É. Então como é que ele deixa o mal acontecer? Que é o que ele chama de o paradoxo de Epícoro, que Davi Hume, foi um outro filósofo, sem religião institucionalizada, chamou de a problemática do mal. Como é que eu posso conceber que o mal existe na presença de um ser todo poderoso, todo bom e todo sábio? Ora, se o mal existe, e Deus sabe que ele, entendeu, existe, se ele deixa o mal acontecer, ou ele não é todo poderoso, ou não é todo bom. Mas se Deus é todo poderoso e o mal acontece, ou ele não é todo sábio, o mal acontece. A revelia do seu conhecimento, ou ele igualmente não é todo bom, porque ele deixa o mal acontecer. Ora, mas se ele sabe que o mal acontece, e tem consciência disso, e deixa o mal acontecer, ele não pode ser todo poderoso. Então tem algo errado nessa representação desse Deus politeísta, antropomórfico, que reúne todas essas qualidades em torno de si. Pergunta para vocês, valendo um ponto na prova. Aonde que está o erro da premissa de Epícoro e Hume? Aonde que eles erraram? Essa representação monoteísta hebraica,
ela se baseia em uma visão de uma única vida. O erro da análise do paradoxo de Epicuro e da problemática do mal de entender Davi Hume é que eles se baseiam em uma única existência. E realmente, se nós acreditarmos que nós só temos uma única existência, o mal não tem lógica. O mal não tem razão de ser. Deus está jogando dados com as nossas vidas e rindo da desgraça alheia. Tanto que Epicuro tem essa frase: seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente? Seria ele capaz, mas sem desejo, então é malévolo? Se ele tanto capaz quanto desejoso, então por que há o mal? Epicuro. Epicuro ele acreditava em Deus, mas ele acreditava que Deus estava acima das nossas paixões mundanas. Então ele acreditava que o mal acontecia porque Deus tinha mais o que fazer do que se importar com as questões dos meros mortais. Davi Hume foi exatamente pelo mesmo caminho. Ele acreditava que Deus não se importava em fazer as criaturas felizes. Deus tinha mais o que fazer do que atender aos meros desejos, às meras paixões. Santo Antônio tinha mais o que fazer do que ficar arrumando noivo para as moçoilas casarem, né? E se nós pararmos para ver, a gente ainda tem muito daquelas religiões anímicas, e a gente pede muito, né? Dentro da própria Igreja Católica, os irmãos católicos têm os hábitos de fazerem o quê? Que nada mais é do que você fazer um pedido e dar uma oferenda. Ó, se você me der isso, eu faço isso. Se você me der isso, eu faço, entendeu? Aquilo. Então ainda é um resquício daquela ideia anímica que nós temos de fazer o quê? Fazer os pedidos para os semideuses ou santos, né? E assim que eles nos atenderem, a gente faz a paga, a gente faz a oferenda. Hume não acreditava que Deus fosse se importar com isso. Hume acreditava que Deus tinha muito mais o que fazer dentro do universo do que atender paixões e picuinhas humanas. Me lembra um pouco aquele filme com o Jim Carrey, Todo-Poderoso, que ele pede para ser Deus e Deus concede o desejo. Aí é tanto pedido que tem que ele faz uma caixa de e-mail, mas tem que ficar respondendo o tempo todo. O que ele faz? Vou atender o pedido de todo mundo. Todo mundo ganhou, não atendeu Mega Sena, todo mundo ficou rico, não. O prêmio foi muito pouco para cada um, causou caos e a revolta. Por quê? Deus sabe o que a gente precisa, independentemente daquilo que a gente pede. E Deus muitas vezes não vai conceder o que a gente pede, porque Ele sabe que a gente não tem maturidade para poder lidar com aquilo. Deus conhece a nossa essência, Ele nos criou. Aí aqui é basicamente isso. A partir do instante que a gente entende que existe mais de uma encarnação, existe mais de uma vida, existe mais de uma oportunidade para que a gente possa compensar as falhas que nós tivemos em vidas pretéritas, o paradoxo de Epicuro e a problemática do mal perdem a razão de ser. Tanto o paradoxo de Epicuro quanto o problema do mal partem da premissa que o homem somente tem uma única existência, o que perverte a lógica da suprema inteligência de Deus e de suas características divinas dentro de uma visão antropomórfica. Com a aceitação da reencarnação, de que Deus dá ao homem várias existências, a deificação em suas características divinas assume uma lógica de raciocínio que torna a visão quintessenciada das religiões dármicas de mais fácil entendimento quanto a Deus e a seus atributos e sua vontade. Por fim, em um mundo de provas e expiações, em que pese Deus criar todos os seus filhos para a perfeição e a felicidade, Ele espera que sejamos fortes e que resistamos à tentação do mal. Nosso objetivo nesta encarnação é fortalecer nosso caráter e sermos fiéis às leis de Deus, a lei de justiça, amor e caridade. Deus não criou o mal. O mal é resultado da ausência de Deus nos corações dos seres humanos. Deus está presente na nossa sociedade. Deus está em tudo, até nos aspectos mais materiais da sociedade humana. Nota de $1. Se lembra o triângulo do Deus
abrâmico, está aqui, ó. E eles falam o quê? Nós confiamos em Deus. Na nossa nota de R$20, Deus está lá? Tá. Ah, mas na de 100, Deus não está, garanto. Deus está sim, ó. Deus seja louvado na nota de R$100 também. Nos nossos tribunais, a cruz cristã católica está lá. Deus está, entendeu, presente. No censo do IBGE de 2010, praticamente 100% da sociedade brasileira tem religião. Aqui nesse censo saiu uma, entendeu, informação falando que 8,4% da população brasileira não era sem religião, mas eles não eram ateus. Eles não tinham religião institucionalizada. É aquele caráter ecumênico que caracteriza o brasileiro. Ele vai na missa católica, vai no culto protestante, lê Zíbia Gasparetto, lê Chico Xavier, vai no Seixinoe, faz um reiki. E aonde chamam, o brasileiro vai. Tá certo? Ecumenismo. No censo de 2022, eles já se separaram. A quantidade de pessoas que se declaram aqui no Brasil, que são ateus, que não têm crença em Deus, é menos de 1%. Arredondando, eles botaram 1%, mas é 0,8% só da sociedade brasileira. E tem um dado interessante. A maior parte das pessoas que se declaram ateus não tem o primeiro grau completo. Nível de escolaridade é baixo. Nível de escolaridade entre as pessoas que têm religião é maior entre nós espíritas. Os espíritas são aqueles que têm o maior número de fiéis com nível superior. Além disso, nós somos uma religião que tem hoje aproximadamente 6 milhões de adeptos, mas mais de 30 milhões de simpatizantes. Por quê? Nós somos uma religião dármica. O nosso lema é: fora da nossa fé não há salvação. É fora da... Praticando caridade, qualquer um vai ser salvo, independentemente de ser espírita ou não. Aqui é as religiões pelo mundo, tá certo? O cristianismo, seguido do islamismo, são as religiões que têm maior quantidade de adeptos no mundo. Aqui você tem um mapa muito separado por segmentações, tá certo? O Brasil é um país eminentemente católico. O continente africano, ele está entre o islamismo e o cristianismo, tá certo? Mas aqui a gente vê que a maior religião do mundo, com o maior número de adeptos, ainda é o cristianismo, seguido pelo islamismo. Aqui dentro da classificação da entendeu, Unesco, nós estamos aqui entre novas religiões. Sem religião não quer dizer ateu, quer dizer que você não tem fé institucionalizada. Deus e a ciência política. Hoje tem uma confusão muito grande, né? O Estado é laico, você não pode falar de Deus. Não é nada disso. Estado laico é aquele que a gente chama de Estado secular. É aquele que não tem mais uma religião oficial. Isso é, você não tem mais que pagar um imposto clerical. Em estados confessionais, o que caracteriza? E aqui, um detalhe. O Estado é laico, então eu tenho liberdade de credo e liberdade de culto. Eu posso ter a fé interna que eu quiser e tenho plena liberdade garantida pelo Estado e pelo governo de manifestar a minha fé, seja aonde for. O Estado confessional é diferente. Ele tem uma religião oficial. E para essa religião, você sendo fiel dela ou não, você tem que pagar o imposto clerical anual. Argentina é um Estado confessional. Sendo católico ou não, você vai ter que pagar imposto para a Igreja Católica. Inglaterra é um Estado protestante, anglicano. Sendo você anglicano ou não, uma vez por ano você vai ter que pagar imposto para a Igreja Anglicana. Dinamarca é uma monarquia protestante também. Sendo você protestante ou não, você vai ter que pagar esse imposto. Tá certo? O que caracteriza o Estado confessional é isso. É diferente do Estado teocrático. No Estado teocrático, o líder religioso é o que faz a condução da vida política. Exemplo disso que nós temos, o Vaticano, que é uma monarquia eletiva. Faleceu um papa, você elege outro. E se sobe a fumaça branca, habemos papa. Tá certo? Irã é uma teocracia islâmica governada
pelos ayatolás, tá certo? Israel é uma teocracia em torno da religião judaica. Nepal foi uma teocracia também até a ocupação chinesa e outras. Aí você tem o Estado ateu. O Estado ateu é aquele que proíbe manifestação religiosa. E quanto ele é mais forte, ele é um Estado antiteísta. Ele não só proíbe qualquer forma de credo, como ele persegue e criminaliza qualquer forma de culto e credo. Tá certo? Exemplo que nós temos é a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje a Coreia do Norte, e a China foi assim até a abertura dela em 1990. Pegou você com uma Bíblia na mão, com Torá na mão, com Corão na mão, com o Livro dos Espíritos na mão, é cadeia. Que é uma coisa estranha, por quê? Dentro do campo das relações internacionais, o mundo moderno protege a liberdade de religião. O mundo moderno coloca a liberdade de política com a liberdade filosófica no mesmo patamar de proteção à liberdade religiosa. Porque está tudo dentro do, entendeu, espectro político que garante direito à liberdade de, entender, expressão. O que é direito à liberdade? É direito a você poder fazer as suas escolhas e viver com a consequência da responsabilidade delas. Então, na França, em 1789, o artigo 10 falava da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. O iluminismo não foi para o ateísmo. O iluminismo foi para o ecumenismo. Foi para você permitir que todas as segmentações e manifestações filosóficas, políticas e religiosas pudessem conviver num ambiente de harmonia e respeito. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, de 1791. O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício. A Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, ter fé é um direito humano universalmente consagrado. A Declaração Americana de Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, da OEA, artigo 12, liberdade de consciência e religião. Aqui ele garante toda a liberdade, em toda a sua forma, inclusive os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, o Estado não tem que proibir ensino religioso, teológico nas escolas. Eles têm que garantir que as nossas crianças tenham acesso a eles e escolham a crença que melhor lhes convir. Ou, quando forem adultos, não tenham crença nenhuma. O Estado brasileiro, em 1824, quando nós, 2 anos depois de declararmos nossa independência a Portugal, nos constituímos como uma nação imperial, nossa religião era oficialmente a católica. A Constituição te garantia a liberdade de crença. Internamente você poderia ter qualquer religião. Externamente só poderia ser culto católico. Se você não fosse frequentar a missa católica e fosse fazer uma palestra aberta ao público, você seria preso. Você tinha direito à crença, mas não tinha direito a culto. Culto somente poderia ser o culto oficial do Império Brasileiro. Por quê? Quem outorgava a autoridade política ao imperador era o bispo católico, representante do Vaticano, no caso Roma, no Brasil. Isso perdurou durante muito tempo, até que no ano de 1890, já proclamada a República, um grupo de espíritas, liderados por Bezerra de Menezes, João Carlos de Oliva Maia, Enércio José dos Santos Silva, Francisco Menezes, Dias da Cruz, nome de rua muito famosa no Meia, tá certo? E Antônio Luiz Saião, fizeram uma representação ao Congresso Nacional solicitando que, dentro do modelo iluminista
de Estado laico fosse garantida não só a liberdade de culto, de crença, mas a liberdade de culto também. De maneira que, a partir de 1893, foi descriminalizado toda e qualquer forma de culto aqui no Brasil. Foi no papel, na prática, perdurava ainda. Por isso que, a partir da década de 20, a partir da década de 30, quando você já tinha uma ordem nas polícias para garantir a proteção às casas espíritas, aos grupos espíritas, isso foi estendido aos irmãos de matriz africana, por isso que eles começaram a se autodenominar espíritas, e a Federação Espírita Brasileira, por questão de proteção à incolumidade física deles, permitiu isso. Tá certo? Foi para que eles pudessem ser tutelados e não fossem perseguidos pela ignorância, porque a ignorância é a mãe de todos os preconceitos. E interessante aqui nessa fase, porque quando a gente dá essa aula em pós-graduação, em doutorado, quando a gente fala sobre direito e religião, é motivo de orgulho falar que o Estado laico foi implementado aqui no Brasil graças a nós, espíritas. Que por quê? O Estado laico é uma construção filosófica dos iluministas, dos positivistas. E o que é o espiritismo, senão a religião dos filósofos iluministas? Certo? Bom, na nossa atual Constituição, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. A gente vê muitas pessoas falando, o Estado é laico, você não pode ter religião. Filho, o Estado é laico, eu posso ter religião. Aliás, eu posso ter a religião que eu quiser, porque o Estado é laico e me garante a proteção a isso. O Estado não é ateu, o Estado não é antiteísta. Hoje as trevas avançam e a gente vê que o ateísmo ele nunca existiu na história humana. O ateísmo foi um movimento criado pelas trevas a partir da virada do século XVIII para o século XIX para separar ciência e religião, para fazer com que os avanços científicos não tivessem o respeito moral que a religião traz aos seres humanos. E o Espiritismo veio exatamente para quê? Para trazer a luz a esse movimento que as trevas estavam tentando fazer. Tanto que, qual é a nossa definição? Espiritismo é uma filosofia de caráter científico e religioso. Filosofia, iluminismo, ciência, aspecto intelectual, e religião, aspecto moral. Ela veio para unir e combater esse avanço que as trevas estavam fazendo sobre nós, espíritos inferiores, levando a crer que ter fé em Deus é coisa de gente atrasada. Na verdade, não é. A gente viu aqui, e quem sou eu para querer brigar com os números e com a estatística? A maioria das pessoas que se declaram ateus não tem o primeiro grau completo. A maioria das pessoas que são espíritas tem nível superior completo. Aí vem aquela dúvida: Deus existe? Eu posso provar que Deus existe? Mas dentro da ciência, para eu provar que algo existe, eu tenho que provar que esse algo não existe. Eu posso provar que Deus não existe? E como é que eu fico? Se seu filho de 5 anos te fizesse essa pergunta: pai, Deus existe? Aí ele fala: sim, filho. Mas como é que o senhor me prova que Deus existe? Filho, francamente eu não posso te provar que Deus existe, mas também não posso te provar que Deus não existe. Kardec questionou isso ao espírito verdade. O espírito da verdade respondeu com argumentos de filosofia e de ciência. Toda causa inteligente tem que ter um princípio inteligente. Sócrates falava que a natureza é perfeita. Direito natural para os gregos era aquilo que se operava independentemente da vontade humana. Lei da gravidade. Se eu largar esse livro aqui, ele vai fazer o quê? Eu posso largar 500 milhões de vezes, ele vai cair? Não tem problema, eu vou pegar um papel, escrever: está revogada a lei da gravidade, e publico no Diário Oficial da União. No dia seguinte, o livro ele vai flutuar? Então, é o quê? É direito natural.
É tudo aquilo sobre o qual o homem não consegue manifestar e impor a sua vontade. É a perfeição que rege a natureza, que os gregos chamavam de physis. Esse conjunto de leis perfeitas que a natureza toda se autossustenta e se mantém, em que pese a nossa interferência constante nela. E eles falavam o quê? Que a lei dos homens, que eles chamavam de leis positivas, escritas, elas têm que buscar a perfeição das leis naturais, das leis da criação que regem tudo e mantêm o universo em constante harmonia e perfeição. Esse é o Deus de Sócrates, esse é o Deus de Platão, esse é o Deus de Spinoza. É essa perfeição quintessenciada que rege as nossas vidas sem que a gente perceba. Então, foi basicamente a resposta que o Espírito da Verdade deu ao codificador. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Esse é o Deus que Einstein acreditava. É o Deus da física, é o Deus da astrofísica, é o Deus da física quântica. É aquele conjunto de leis que você estuda e vai descobrindo a perfeição com a qual a natureza é feita. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre que a gente tem muito mais o que saber ainda. Porque o conhecimento ele não ocupa espaço na nossa mente, ele amplia os nossos horizontes. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ora, se todos os povos na história da humanidade estudavam e cultuavam o sagrado, e a teologia universal se baseia exatamente nisso, em você estudar a maneira pela qual todos os povos cultuavam aquilo que eles consideravam divino, consideravam sagrado, é sinal que existe algo acima de nós, né? Você pode chamar do que você quiser, do grande arquiteto, Javé, Deus, o Criador, o Aleph, o Alfa, o Ômega, Zeus, Odin, sei lá. Você pode mudar de nome, mas que existe algo além de nós, para além das nossas percepções materiais, existe. Tá certo? O que é isso? É a perfeição que nos rege. É aquilo que nos faz sentar, conversar, debater em torno de quê? Questões que nos fazem seres humanos melhores. Questões morais, questões de quê? Caridade. Começou com uma questão de respeito ao próximo. Eu posso ter justiça? Posso, eu não posso me vingar. Eu tenho que pagar o mal com um bem, eu não tenho que pagar o mal com um mal. Tá, eu paguei o mal com, entendeu? Um bem, eu não quero mais falar com ele, tamo de mal, dedinho rompido. Cristo falou o quê? Não, meu filho, perdoai. E veio o Espírito da Verdade, 2000 anos depois de Cristo, e falou o quê? Não basta só você perdoar, você tem que estender a mão e colocar o amor em movimento, praticar a caridade para com ele. Não basta que você o respeite, não basta que você o perdoe. É preciso que ele, necessitando de ti, você seja grande e nobre o suficiente para deixar suas paixões mundanas de lado e estender a mão a ele, ao teu próximo, mesmo que ele tenha te feito algum mal em vidas passadas. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Se assim o fosse, por que existiria nos selvagens esses sentimentos? Os nossos aborígenes tupis-guaranis cultuam a quem? Tupã, que para eles é o deus do trovão, que dentro da representação nórdica é aquele vingador gato e poderoso, o Thor, não é? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino conforme se dá com as noções científicas. O sentimento de Deus é nato. Freud falava, nós nascemos com 3 sentimentos natos: amor, ódio e medo. Freud só não foi além nas suas obras, ele foi um cientista, um pesquisador, um escritor fundamental, bárbaro, porque ele era materialista.
ele negava a existência da alma. Então, os estudos dele sobre o comportamento humano chegaram a um ponto que ficavam limitados. Por quê? Ciência que não aceita a reencarnação, ela se limita. Ciência que não aceita Deus, ela se limita. Ciência que acha que tudo se basta na matéria em uma única vida, ela não tem lógica. Eu fui paciente do doutor Pedro Bloch, que era sobrinho do Adolfo Bloch, que é o nome do nosso centro cultural aqui. E eles são família judaica ortodoxa. E durante as nossas sessões a gente falava sobre tudo, inclusive sobre, entendeu, a minha fala, a minha dificuldade de fluência. Mas era 5 minutos só da sessão de 45 minutos, que a gente batia altos papos sobre filosofia, música, cultura. Aí eu falei para ele que eu era, entendeu, espírita, ele foi me perguntando, tirando dúvida, eu dei um livro dos espíritos para ele, depois eu dei o resto da, entendeu, codificação, ele leu, que ele lia muito rápido, né? Aí ele falou, garoto, isso aqui é de uma lógica bárbara. Aí ele falou, eu só não me converto, senão vai ser um escândalo lá na, entendeu, sinagoga, minha mulher vai brigar comigo, vai ter uma complicação na minha vida, mas isso aqui é de uma lógica inquestionável. Por quê? É ciência. O que é a verdade para o cientista? É o consenso em torno da prova. É a prova que foi testada por método e pelo método aplicado ela sempre chegou ao mesmo resultado. Aí quando você mostra para os seus pares doutores que você fez aquela pesquisa, que você pegou a sua tese, fez as suas hipóteses, fez as suas antíteses e chegou ao resultado que diversas maneiras tentadas foi sempre o mesmo, é verdade, é o consenso em torno da ciência. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Acreditar que o acaso existe é acreditar que Deus joga dados com as nossas vidas. Albert Einstein, e isso ele não faz. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. Além disso, o que é o acaso? Nada. Nada não produz nada. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Em que é que, na causa suprema, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Está em cartaz em Niterói uma peça sobre aquele livro da série épica e histórica de, entendeu, Emmanuel, há 2000 anos. Públio Lentulus, que era um senatus consultus romano, ele se mudou para, entendeu, Cananéia, e a filha dele foi acometida de uma doença de pele. E naquela época, qualquer problema dermatológico grave era chamado de lepra. O que a esposa dele pediu para ele? Que fosse ao Nazareno, porque ele curava as pessoas. Ele quis ir, mas ele foi, por quê? O homem pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Ela que direciona para onde ele tem que ir. Ele foi. Chegando até Cristo, ele conseguiu falar com Cristo? Por quê? A força moral do Cristo era muito forte. Mas Cristo era um espírito perfeito, não era? O pensamento de Públio Lentulus vibrava o fluido cósmico. Cristo sabia ouvir a vibração do fluido cósmico. Cristo sabia exatamente o que ele foi fazer ali. E o que ele falou? Que foi a fé que curou a filha, não o orgulho de um homem patrício dele. Aí ele pensou o quê? O quê?
vou trazer o meu destacamento da Legião Romana, vou quebrar isso tudo aqui, ele vai ver quem é que manda. O que ele falou? Fracas são as forças do teu império, pois com o sopro da vontade do Pai, elas acabam. No fim do livro, dando aquele spoiler, tá certo? Aonde que ele foi passar o fim da vida ao lado da filha? Pompeia. E tinha um vulcão em Pompeia. Quando o Vesúvio entrou, erupção e destruiu Pompeia, fossilizando a todos, aí que ele entendeu a grandeza das palavras do Cristo. Aí que ele entendeu como é que a natureza é perfeita e a criação é perfeita e ela é inexorável diante de nós. Para que a gente possa encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre Louis Pasteur, uma passagem que consta na biografia oficial dele. Ele foi um dos maiores cientistas da França e foi um dos maiores acadêmicos da França. E ele era um homem religioso, cristão. Um dia ele estava no trem, indo para o programa de doutoramento dele, fazendo o que ele fazia sempre, lendo a Bíblia. Sentou do lado dele no trem um jovem rapaz, acadêmico também, e como todo jovem acadêmico, desculpe o termo um pouco ortodoxo, nada acadêmico, remelento, extremamente arrogante. O senhor está lendo a Bíblia, meu senhor? Que coisa atrasada. Isso é tudo mitologia barata, isso é crendice para as mentes fracas. Ele falou, meu filho, é a palavra de Deus. Ultrapassado. A filosofia já passou por cima disso. Eu só não falo com o senhor agora, porque eu estou indo para a minha primeira aula no doutorado com o professor Louis Pasteur. Mas se o senhor me der o seu cartão, quando a gente tiver tempo, eu bato um papo com o senhor e te esclareço, te ilumino, te tiro das trevas. Ele falou, tá bom, está aqui o meu cartão. Ele pegou e leu o quê? E no verso estava uma frase interessantíssima. Pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Se eu fosse esse aluno, eu ia pensar, tenho que reconquistar. Começamos com o pé esquerdo antes de começarmos. E ele cunhava essa frase, quanto mais eu estudo a natureza, a physis que os gregos falam, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima dele. Albert Einstein, judeu, Nobel da Física em 1921, pela descoberta do efeito fotoelétrico. Quem sou eu para contrariar, né? Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Sobrenatural nada mais é do que a ciência que a gente ainda não entende. É só isso. E Deus está presente em nossas vidas quando? Sempre. Deus é o éter, Deus é o fluido cósmico, Deus é a quinta essência. Ele está presente em nós, está presente ao nosso redor e está presente acima de nós. É aquela máxima de dogma cristão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus presente em nós, o Filho. É o Deus presente ao nosso redor, o Pai, e o Deus presente acima de nós, o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Uma boa noite. Vou voltar para a altura normal. Obrigado, Leonardo, excelente ali, muito bom mesmo estudo, gostei bastante. Quando você estava começando aí falando sobre reencarnação, eu estava pensando, nós tivemos aí a oportunidade de morar, 2 anos aí no Japão. E no Japão, a população ela é budista ou shintoísta, 99% da população ou é budista ou shintoísta, que é uma religião japonesa, né? Mas ambos reencarnacionistas. Então é interessante assim que lá é o contrário, né? Você fala assim, eu sou reencarnacionista. Fala, claro, todo mundo é reencarnacionista. Quer dizer, é difícil para as pessoas aceitarem uma visão não reencarnacionista. É curioso, é como se fosse assim, o oposto. A gente está muito assim no mundo ocidental, né?
Aí eu me lembro, eu conheci uma pessoa budista lá, né? E aí ele falava assim que ele tinha um amigo, né? E esse amigo morava em outra cidade. Então ele falava assim, eu gosto muito dele, eu encontro com ele toda semana. Eu falei, mas você não falou que morava... eu medito, me desdobro, encontro com ele toda semana. E eu olhando para ele, falando assim, ele lá no Brasil ia internar ele. Esse é pior que eu, você vai direto para o manicômio ali, coitado. Mas é curioso, né, quando você observa que a maioria ela tem um conceito e você se identifica com aquele conceito. Então, quando você volta, você acha assim, puxa, esse negócio de reencarnação é difícil as pessoas aceitarem. Eu falo assim, depende de onde você mora. Se você está do outro lado do globo, eu posso garantir para você que você já nasce com essa cultura, com essa coisa dentro de você e passa a ser um processo natural. Passa a ser um processo da sua vida. Então, muito interessante. Gostei muito aí, bastante mesmo, Leonardo, do estudo aí. Muito bom. Amigos, vamos então passar os nossos avisos aqui, né? E Márcia passou aqui, né? Um deles é do ESD, né, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, né, que nós já iniciamos, né, o nosso estudo, né, desde 8 de março, né, mas ainda estamos com as inscrições abertas. Então, ele ocorre na sexta-feira, né, às 20 horas, das 20 às 21h30. Aqueles que desejarem, por favor, nos procurem. O outro aviso é da evangelização infantil, né? A evangelização infantil já retornamos, né? E ela funciona no sábado, então, às 9h50, né? Então, aqueles que tiverem seus filhos, conhecerem crianças também, que estejam nessa fase de 3 a 12 anos, por favor, possam trazer aí seus filhos para cá. Mocidade volta também, né? Que estamos aí com a nossa mocidade já desde 18h30, ela funciona aí nos sábados, né? E sempre aberto ali para os jovens, sempre o nosso futuro, né? Evangelização e mocidade são as nossas apostas aí para construir um mundo melhor, né? É isso e mais. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Ana Maria, como vai, Ana Maria? Tudo bom? Seja muito bem-vinda e espero que tenha gostado do estudo. Qualquer informação que precisar também, estamos aí à tua disposição, tá? Mais alguém? Pois não? Ih, te dedurou. Agora você vai ter que dizer teu nome ali. Ele já dedou com você. Como é seu nome? Lívia? Lívia espírita, porque ele falou aqui na Lívia agora. Ele falou aqui no Públio Lentulo, né? Falou na Lívia, né? Que era a esposa de Públio Lentulo, né? É um nome que eu acho que tem mais espírita. É Lívia, exatamente. E a filha é Flávia, né? Flávia é o nome da filha ali. Mais alguém, amigos? Ok. Então, amigos, muito obrigado aí. Obrigado por vocês estarem vindo aí pela primeira vez. E é sempre um prazer recebê-los. Vamos então passar a nossa oração final para depois passarmos para o trabalho de passe, né? Alexandre hoje vai coordenar o trabalho de passe, né? O Edson não veio hoje. Carlos, você pode vir então para nos fazer a nossa prece de agradecimento, por favor, Carlos? Senhor Jesus, há 2000 anos, quando nos ensinastes que Deus é nosso Pai, quando proferistes, Pai nosso que estás no céu, hoje, com a compreensão alargada com essa doutrina que tu nos enviaste, podemos dizer, Pai nosso que estás no céu, mas também em todos os lugares, preenchendo todos os espaços desse universo, nos dando a certeza da sua presença divina em nossas vidas, nos dando a certeza absoluta do seu amor
a nos informar, nos dando a certeza absoluta que não exista um ser da sua criação fora de seu amparo. Por isso, muita gratidão, Senhor, por ter nos ensinado que temos um Pai de amor, que nos ama e nos conduz para a felicidade. Envolvidos nesse amor, que tenhamos a perfeita compreensão de sermos irmãos e assim nos portarmos e vivenciarmos a doutrina do amor em nossos corações. Que assim seja.